Morte de major mobiliza forças de segurança na litorânea em São Luís. Dentro das grades, crimes sem barreiras. Operação vasculha presídios e apreende celulares no Maranhão. Violência sem limite. Missionária é feita refém após sair de igreja e escapa de sequestro. No tabuleiro do STF, peças em movimento. O julgamento envolve Flávio Dino e Roberto Rocha. Pedido de afastamento atinge vice-governador Felipe Camarão, que diz não ter sido notificado. E ainda, operação prende 3 suspeitos em Presidente Vargas, entre elas uma vereadora. Boa noite. Hoje é sexta-feira, 20 de março. Eu sou Stephanie Almeida e o Band Cidade começa agora. Grande parte do esgoto segue sem tratamento e a cidade ainda aparece entre as piores do país nesse quesito. Um problema que compromete a saúde da população e mostra como o cuidado com a água ainda é insuficiente. Água limpa jorrando no meio da rua, enquanto para muita gente ainda falta dentro de casa. O cenário evidencia a precariedade no sistema de saneamento, confirmada por dados do Instituto Trata Brasil, que mostram que São Luís está entre os 20 piores municípios do país no ranking do saneamento. Na capital maranhense, o índice de tratamento de esgoto é de apenas 15,78%, um dos mais baixos entre as capitais brasileiras. E às vésperas do Dia Mundial da Água, uma ação chama a atenção para a importância de cuidar melhor dos recursos naturais. Muito lixo aqui na orla da praia, é triste ver essa situação e hoje é um dia diferente para nós. Saímos do escritório, estamos aqui hoje, saímos da teoria e estamos na prática recolhendo o lixo da cidade. Profissionais do Aeroporto Internacional de São Luís se reuniram na Praia do Calhau para uma ação de limpeza e conscientização ambiental. A proposta é reforçar o cuidado com o meio ambiente, já que o descarte irregular de lixo também impacta diretamente a qualidade da água. O Aeroporto São Luís, além de ser porta de entrada da cidade, ele também tem responsabilidade social, ambiental, com o local onde ele se instala. Então, essa ação, além de promover um cuidado coletivo com nossos recursos naturais, com as nossas praias, nossos cartões de visita, ela também visa gerar uma consciência ambiental da comunidade aeroportuária. Então, qualquer colaborador se inscreve e veio participar aqui e contribuir com a nossa cidade. A ação mobilizou cerca de 15 pessoas na faixa de areia para o recolhimento de resíduos que serão seletivados e encaminhados para a central de resíduos sólidos do próprio aeroporto. Ao final da ação, o volume de um dos tipos de resíduos recolhidos chegou a quase 6 quilos. Então, esse tipo de ação voluntária que a gente faz anualmente é algo assim de extrema importância, porque toca assim de cada pessoa a consciência da coletividade, da situação ambiental. E as pessoas passam e ficam observando, Alguns param, dão uma olhada. Se quiserem ajudar, a gente tem EPI disponível também. A mobilização integra uma série de ações voltadas à sustentabilidade e à preservação dos recursos naturais realizadas pela concessionária e que traz também um alerta importante para o Estado, que está entre um dos que mais desperdiçam água tratada antes mesmo de chegar às torneiras. E o problema também se reflete em nível nacional. No Brasil, cerca de 40% da água é desperdiçada ao longo do sistema de abastecimento, uma realidade que atinge principalmente a vida de quem mora em áreas de palafitas, onde o acesso ao saneamento básico ainda é limitado. O PROCON acionou a Polícia Federal para investigar possíveis aumentos injustificados nos preços da gasolina e do diesel. A medida aumenta a pressão sobre distribuidoras enquanto consumidores cobram explicações para a alta nos combustíveis. Quem tem os detalhes é a repórter Ingrid Souza. Essa solicitação à Polícia Federal é para tentar entender possíveis aumentos injustificados em relação ao preço do diesel e também da gasolina aqui no estado. O órgão também defende que medidas mais rigorosas tenham que acontecer, como então quebra de sigilo em relação às distribuidoras. Segundo o PROCON, essa alta recente nos preços gerou forte repercussão entre os consumidores, principalmente pela falta de explicações claras. As empresas afirmam aí que esses preços foram impactados por fatores externos,
como essa alta valorização em relação do petróleo no mercado internacional e também as tensões no Oriente Médio. Mesmo assim, o PROCON considera que é fundamental abrir, então, uma investigação, aprofundar as investigações para poder verificar se houve, de fato, uma prática abusiva ou até mesmo uma violação da ordem econômica. Além da denúncia, o PROCON também entrou com uma ação civil pública contra as distribuidoras. A Justiça do Maranhão também determinou aí que as empresas apresentem, então, se manifestem, então, em relação a esses preços altos, a esses preços considerados abusivos, em até 72 horas. E a gente lembra que esse caso gerou aí uma grande pressão no setor de combustíveis, mas também pode impactar diretamente no bolso do consumidor, que é o que sai mais afetado. Verdade, quem acaba sendo prejudicado é o consumidor. E denúncias de irregularidades financeiras agravam a crise no transporte público da capital, enquanto trabalhadores relatam atrasos salariais e falta de benefício. Movimentações milionárias levantam suspeitas sobre o uso de recursos do sistema. De acordo com informações baseadas em extratos bancários, 2 empresas do grupo teriam repassado cerca de 1,6 milhão para uma mineradora em um período de aproximadamente 3 meses, no fim do ano passado. O montante integra uma movimentação total de 6,7 milhões em débitos. Enquanto isso, trabalhadores denunciam atrasos no pagamento de salários, ausência de depósitos de FGTS e até a suspensão de benefícios como auxílio alimentação. As denúncias apontam ainda que os recursos recebidos do poder público estariam sendo desviados para outras finalidades, incluindo despesas pessoais do empresário Pedro Paulo Pinheiro Ferreira, conhecido como PP. O caso levanta questionamentos sobre a gestão dos recursos públicos destinados ao transporte coletivo e deve ser apurado pelos órgãos competentes. Diante desse cenário, o caso deve acirrar o debate sobre a transparência na gestão do transporte público na capital maranhense, especialmente em um momento em que os trabalhadores e usuários enfrentam os impactos diretos da crise. Então, esse caso expõe um desequilíbrio difícil de ignorar. De um lado, valores altos circulando, do outro, trabalhadores sem garantias básicas. Isso reforça a importância de apuração rigorosa, de mais controle sobre como recursos públicos estão sendo utilizados. A Polícia Civil do Maranhão deflagrou a Operação Olerite para desmantelar um esquema de fraudes com documentos falsos e empréstimos consignados. Segundo as investigações, o grupo usava identidades de servidores públicos para aplicar golpes que já causaram prejuízos de centenas de mil reais. A Polícia Civil do Maranhão realizou na manhã desta sexta-feira a Operação Olerite, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido em fraudes e falsificação de documentos. A ação foi coordenada pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado. De acordo com a polícia, os suspeitos produziam RGs falsos em nome de servidores públicos do Maranhão. Com isso, abriam contas bancárias e faziam empréstimos consignados fraudulentos, resultando em prejuízos estimados de aproximadamente 710 mil reais. As investigações apontam que o grupo era organizado e tinha divisão de tarefas. Ao todo, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão preventiva. Na casa de uma das mulheres presas, foi encontrada uma ligação direta da rede elétrica, resultando na prisão em flagrante pelo crime de furto. Na operação foram arrecadados documentos falsos, aparelhos celulares, impressoras de alta resolução, notebooks e insumos possivelmente destinados para a confecção de documentos falsos. E a Polícia Civil segue investigando o caso. Uma operação nacional contra o roubo de cargas também tem desdobramentos no Maranhão. A ação mira organizações criminosas envolvidas nesse tipo de crime e já resultou em prisões e apreensões no estado, com prejuízos milionários apontados pelas investigações.
A operação acontece simultaneamente em 16 estados brasileiros e o Maranhão também está incluído. O foco da operação é o enfrentamento a organizações criminosas especializadas no roubo e também no furto de cargas. Então, aqui no Maranhão, as ações acabaram resultando na prisão de 4 pessoas, tudo isso por meio também de cumprimento de mandado de prisão preventiva, além também do cumprimento de busca e apreensão, 3 mandados de busca e apreensão nas cidades de Timon e também Imperatriz. As investigações apontaram, então, uma atuação muito forte desse grupo criminoso, especialista também aí no planejamento, na execução e também na distribuição de cargas roubadas. Essa investigação teve início logo após uma tentativa de roubo de medicamentos que aconteceu no município de Montes Altos, o que acabou aí acendendo alerta às autoridades e permitiu também a identificação de toda essa estrutura criminosa que também era ligada a diversos outros crimes ali na região. O prejuízo estimado até o momento causado aí por essas ações criminosas desse grupo é estimado então em cerca de R$1 milhão. A atuação conjunta da Polícia Civil também do estado de São Paulo acabou resultando na desarticulação de um esquema de fraude eletrônica, o que acabou também gerando prejuízo superior a R$315 mil a uma instituição financeira. Durante essa etapa da operação, uma pessoa também acabou sendo presa em flagrante aqui no Maranhão, na cidade de Imperatriz, por posse ilegal de arma de fogo. Então, uma mega estrutura com as forças de segurança em conjunta para poder combater então o crime organizado. E no final da tarde de hoje, um homem foi encontrado morto na Avenida Litorânea, em São Luís. Segundo as primeiras informações, a vítima seria o major da Polícia Militar, identificado como Pereira. As circunstâncias da morte ainda estão sendo apuradas. Segundo informações, foi encontrado com ele uma carta logo ao lado dele. E as investigações seguem em andamento. A Polícia Militar segue investigando o caso. E no próximo bloco você vai acompanhar julgamento que envolve Flávio Dino e Roberto Rocha. O Band Cidade volta já.
6h46. A primeira turma do STF começou a julgar um recurso do ex-senador Roberto Rocha dentro de um processo criminal movido pelo ministro Flávio Dino. O caso envolve uma queixa por calúnia e difamação e volta ao centro do debate, após o Supremo entender que as declarações podem ter ultrapassado os limites da imunidade parlamentar. O julgamento acontece no plenário virtual e segue até o dia 27 de março. O que está em análise são embargos, ou seja, um recurso que questiona pontos de uma decisão anterior do próprio Supremo. O processo é uma queixa-crime por calúnia e difamação. O caso começou em 2022, quando Roberto Rocha fez declarações contra Flávio Dino durante período em que atuava como senador. Inicialmente, a ação foi rejeitada na base da imunidade parlamentar, mas o entendimento mudou. Ministros do STF, entre eles Alexandre de Moraes, avaliaram que as falas podem ter ultrapassado os limites da atividade parlamentar. Com isso, o processo voltou a tramitar no Supremo e agora a Corte analisa detalhes dessa decisão. Ora, vejam bem onde nós estamos chegando. A Constituição Federal, a Constituição Federal feita por senadores e deputados federais, que dá aos ministros do Supremo a tarefa de ser guardião da Constituição. Eles estão não apenas reinterpretando, eles estão reescrevendo a Constituição, fazendo o que bem entendem nesse país. E quando alguém diz uma voz que contraria esses interesses deles, pronto, o mundo se acaba e aí você é perseguido pelo Supremo Tribunal Federal do nosso país. Então, o que diz o artigo 53 da Constituição Federal? Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Imagina vocês, eu falei da tribuna. Imagina se relativiza isso. O senador não pode mais falar na tribuna. Quem vai dizer o limite da fala é o ministro do Supremo. O deputado também não vai poder, claro que os vereadores também. Então, está muito além do Roberto, né? Isso tem a ver com a democracia. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso me dirigir ao povo do Maranhão e, infelizmente, aguardar as decisões e ver aonde vai parar essa tentativa de evitar que Roberto Rocha retorne ao Senado Federal. Na prática, o julgamento não define culpa ou inocência neste momento. O que está em jogo é a manutenção ou ajustes no andamento da ação. O caso também repercute no meio político. Parte dos senadores questiona a possível violação da imunidade parlamentar. Já Flávio Dino sustenta que houve excesso nas declarações. A decisão final deve ser concluída até o fim do julgamento no plenário virtual do Supremo. Esse julgamento ele vai além de um embate entre Roberto Rocha e Flávio Dino. O que o Supremo Tribunal Federal está discutindo na prática é onde termina a proteção da imunidade parlamentar e onde começa a responsabilização por declarações públicas. Quando a Corte entende que determinadas falas podem extrapolar esse limite, ela abre um precedente importante. Isso pode impactar diretamente a forma como agentes políticos se posicionam, principalmente em momentos de disputa. Ao mesmo tempo, o fato de o caso ainda estar em fase de recurso mostra cautela. Qualquer decisão aqui tem esse efeito não só de processo, mas no equilíbrio entre liberdade de expressão e responsabilidade no debate político. Olha, a gente acompanha agora um assunto que ganhou força nos bastidores da política aqui no Maranhão e mistura uma questão institucional com o cenário político. O vice-governador Felipe Camarão disse que foi surpreendido com um vazamento de informações sobre um suposto pedido de afastamento dele do cargo. Segundo ele, esse caso estaria dentro de um processo em grau máximo de sigilo e até então sem
que ele tivesse sido notificado ou tivesse conhecimento. Depois disso, o Ministério Público do Maranhão se manifestou, informou que já pediu ao Tribunal de Justiça a apuração desse vazamento e classificou a situação como grave, justamente por envolver informações protegidas por sigilo. O órgão também destacou que essa investigação já tramita há mais de um ano sem divulgação pública. Tudo isso acontece no momento de movimentação política. Uma postagem recente do próprio Felipe Camarão gerou interpretações sobre um possível reposicionamento dele na disputa pelo governo em 2026. Nesse cenário, aparece também o nome do prefeito de São Luís, Eduardo Braide, que vem sendo citado nas pesquisas. E teve ainda a manifestação do PT aqui no estado, que divulgou nota de solidariedade ao Felipe Camarão e criticou o que chamou de narrativas parciais sobre o caso. Agora, o foco nessa apuração do vazamento e nos desdobramentos políticos que esse episódio pode ter. O Ministério Público do Maranhão informou que solicitou ao Tribunal de Justiça apuração sobre esse vazamento de informações sigilosas em processo que tramita há mais de um ano. Segundo o órgão, o caso é considerado grave e exige identificação dos responsáveis, além de medidas para garantir sigilo das investigações. Agora, vamos falar com o nosso correspondente Napoleão de Castro, diretamente de Brasília, fechando essa semana de acompanhamento político de muitas votações e definições importantes. Olá, Napoleão, boa noite. Olá, Stephanie, muito boa noite. Prazer enorme falar contigo, com o nosso telespectador. A equipe Band Maranhão volta de Brasília, 20 de março, sexta-feira. Estamos no Palácio do Planalto, de onde a gente leva as informações fechando essa semana de acompanhamento político aqui direto da capital federal. Semana intensa de muitas votações importantes, tanto no Senado como também na Câmara Federal. E uma definição importante, a ampliação dos institutos federais no nosso estado do Maranhão. Tivemos inclusive uma reunião da bancada com o reitor do IFMA para tratar exatamente da liberação e das ordens de serviço relacionadas a essa expansão. Conversamos com o coordenador da bancada do nosso estado e também com o reitor do IFMA, que falaram a reportagem Band Cidade. É muito importante, são 3 municípios que são municípios polos, Chapadinha, Balsas, Amarante, que ainda não tinham instituto. E agora se começa a concretizar esse sonho, uma luta que começou já 2 anos atrás e agora com a ordem de serviço essas obras vão ser iniciadas. Cada uma delas é 25 milhões, já tem o recurso do governo federal destinado para isso, ou seja, 75 milhões de reais investido em nosso estado, para poder criar a estrutura física, para qualificar da melhor forma possível a nossa juventude. O IFMA tem feito um trabalho muito grande, importantíssimo na qualificação dos nossos jovens, levando o curso, preparando eles para o futuro, e agora esses 3 municípios vão também ser contemplados. Um momento histórico e marcante. O Instituto Federal do Maranhão, a partir dessa assinatura, promove o avanço do projeto de educação profissional no estado do Maranhão. Pretendemos, em curto espaço de tempo, sair de 45 mil matrículas, que aqui nos move hoje, para um número espetacular de 60 mil matrículas no estado do Maranhão, garantindo os cursos técnicos de nível médio, as graduações e as pós-graduações do nosso estado. As informações de Brasília, do Palácio do Planalto, para a Band Maranhão, Napoleão de Castro. Obrigada, Napoleão, pelas informações. Uma semana corrida aí na política, de muita apuração, mas segunda-feira o Napoleão está de volta. E agora eu quero falar com você, falar de economia, de dinheiro sobrando, porque economizar energia ajuda o bolso e o planeta. A Equatorial preparou umas coisinhas simples que dão resultado. Quer ver? Apague as luzes quando sair dos cômodos, troque as lâmpadas antigas por LED. Na geladeira, dê uma olhada no estado da borracha, evite qualquer aquele abre e fecha toda hora e nada de secar roupa na grade atrás da geladeira. Acumule roupa para a máquina e use quando estiver cheia, além de limpar o filtro. Desligue aparelhos da tomada e, se usar ar-condicionado, ajuste para 23 graus. São pequenas atitudes que fazem diferença. Quer mais dicas? Acesse equatorial.com.br
Acompanhe nas redes sociais também. Equatorial, por você hoje, pelo futuro, todo dia. E agora, vamos acompanhar os destaques do Jornal da Band logo mais às 7h20. Oi, boa noite para vocês. Vamos aos destaques do Jornal da Band de hoje. Em Brasília, depois de ser transferido para a sede da Polícia Federal, o banqueiro Daniel Vorcaro se encontra com advogados para tratar dos termos da delação premiada. A gente vai trazer detalhes das negociações e também toda a repercussão política. Começa a valer a nova política para os fretes rodoviários no país. O frete mínimo já foi reajustado e vai aumentar novamente sempre que o combustível subir 5%. E as empresas que não cumprirem a lei pagam multa de até 10 milhões de reais. E a gente traz também uma denúncia de tráfico humano. Brasileiros são atraídos para a Ásia com falsas promessas de emprego e, chegando lá, são obrigados a aplicar golpes online. Num dos casos, com uso inclusive de uma sala falsa da Polícia Federal. Às 7h20, todos os detalhes. Até lá. O Jornal da Band é daqui a pouco e agora nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí que o Band Cidade volta já.
7h03. Foi sancionada no Maranhão uma lei que promete trazer mais dignidade e facilidade para quem precisa se deslocar para tratamentos de saúde. A medida garante gratuidade no transporte intermunicipal para pacientes em hemodiálise, portadores de hérnia de disco severa e trabalhadores rurais, aposentados com debilidade permanente. A lei é de autoria do deputado Catuler Júnior e tem como objetivo principal facilitar o acesso aos serviços de saúde e melhorar a qualidade de vida desses beneficiários. Vamos conferir. Legislativa. Acabamos de aprovar uma lei que vai garantir a gratuidade no serviço de transporte intermunicipal aos pacientes em tratamento de hemodiálise, aos acometidos de hérnia de disco severa e aos trabalhadores rurais aposentados em situação de debilidade permanente. Com essa ação, a gente vai garantir mais direitos a quem mais precisa. Continue nos acompanhando através das nossas redes sociais, que nós continuaremos avançando por todo o Maranhão. É um passo importante para reduzir barreiras e melhorar a vida de quem enfrenta essas dificuldades diariamente. Agora vamos falar de um assunto importante. Aparelhos celulares são apreendidos dentro de presídio em Imperatriz durante a operação de combate ao crime organizado. A ação busca impedir detentos continuem comandando crimes dentro de unidades prisionais. O representante do consórcio, Diego Rocha, atribuiu o agravamento da situação à suspensão de repasses financeiros por parte do município, especialmente após o corte do subsídio em novembro de 2025. Segundo Rocha, a retirada do aporte comprometeu diretamente o pagamento de salários e a manutenção da operação. Ele afirmou que o consórcio tenta abrir diálogo com a prefeitura há pelo menos 6 meses, sem avanços significativos, e destacou o esforço dos trabalhadores para evitar a paralisação total do sistema. Sobre as denúncias envolvendo movimentações financeiras consideradas suspeitas, Rocha afirmou que houve repasses para a empresa Gold Colton, pertencente ao mesmo grupo empresarial, mas negou qualquer irregularidade. De acordo com ele, os valores foram utilizados para garantir despesas essenciais, como a compra de combustível e peças para a manutenção da frota. O representante também justificou gastos administrativos, incluindo custos com moradia do gestor Pedro Paulo Pinheiro Ferreira, classificando-os como despesas operacionais dentro da estrutura do grupo. O embate entre consórcio, poder público e órgão de controle evidencia a complexidade da crise no transporte coletivo da capital maranhense, que segue impactando diretamente milhares de usuários e trabalhadores do sistema. Uma missionária foi assaltada e feita refém ao sair de uma igreja em Teresina. Durante a ação, o criminoso roubou pertences da vítima e fugiu em direção ao Maranhão. O casal de evangélico passou por maus momentos na noite desta última quinta-feira aqui no bairro Tabuleta, na zona sul de Teresina. Um elemento obrigou o casal a se render diante da ameaça de disparo de arma de fogo. Essa mulher, que é evangélica, a missionária, foi ordenada para que ela tirasse a própria roupa e ficasse despida na frente do bandido e a companhia do seu marido que estava ao lado. O elemento, não se contento ainda, tomou a bolsa, celulares, 2 das vítimas, cartões e dinheiro. O elemento também se encontrava com uma comparsa e após toda essa situação, eles conseguiram também escapar da mão desses elementos, pedir ajuda e a polícia militar foi acionada. O casal que fugiu, o ladrão e a sua comparsa, segundo informações, se deslocaram para a cidade de Timon. E até agora a polícia não tem informações realmente de quem são eles. O certo é que esse casal de missionários evangélicos passaram por essa situação de ficar reféns na mão desse criminoso. Que situação, hein? Esse casal acabou de sair da igreja e foram surpreendidos por essa situação, mas está tudo bem. Uma situação que reforça a sensação de insegurança e mostra como a violência tem sido avançada, atingindo pessoas em até ambientes que deveriam ser de proteção e tranquilidade.
Em Presidente Vargas, a Polícia Civil do Maranhão prendeu 3 pessoas durante uma operação contra o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Entre os detidos está uma vereadora do município e durante a ação foram apreendidas armas de diversos calibres, munições, entorpecentes, além de um veículo e outros materiais. Segundo a polícia, um dos presos é apontado como um dos principais distribuidores de drogas na região. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Itapecuru-Mirim, onde permanecem à disposição da Justiça e as investigações continuam. E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí que o Band Cidade volta já.
7h14. O projeto Sopão Amigo, realizado todos os sábados, a distribuição de sopa para escolas em situação de vulnerabilidade na Vila Cristalina. Acompanhe esse projeto. Gesto de solidariedade que ajuda a transformar a realidade de muitas famílias. Ajuda demais, porque se não fosse isso daqui, esse gesto aí, a gente não sabe nem como é que era, porque muitas das vezes a pessoa não tem mesmo, vem porque vai receber, vai compartilhar com as crianças, tanto vizinho como eu, não recebo só para mim, tem uns idosos que eu levo. E é assim, ajuda todo mundo, não ajuda só um, ajuda todos nós. O projeto Sopão Amigo realiza todos os sábados a distribuição de sopa para pessoas em situação de vulnerabilidade na Vila Cristalina. Todo sábado, há mais de 10 anos, né, que a gente funciona todos os sábados aqui na Vila Cristalina. E aí, quando tem datas comemorativas, né, a gente costuma fazer ações, às vezes, no sábado ou no domingo, né, quando é Páscoa, Natal, a gente tem algumas ações fora do sábado, mas o sopão mesmo é entregue mesmo todos os sábados. A iniciativa começou com um grupo de amigos que decidiu se unir para ajudar a comunidade. Cada um contribuía com o que podia para preparar a sopa que era distribuída aos moradores. O projeto cresceu com a ajuda de voluntários e de doações. Hoje, além da entrega da sopa, também arrecada brinquedos, roupas, cestas básicas para diversas famílias. E aqui nós temos muito tempo, graças a Deus. Começamos ali na igreja Nossa Senhora da Aparecida. Só de lá para cá, nós estamos completando 31 anos de sopão. Só aqui nós temos 13 anos, só aqui nessa casa. E aqui, porque a gente vinha de lá para cá, nós ficávamos nas fiqueiras, ficávamos nas casaleias. Aí eu pedi a Deus para me dar sempre o meu localzinho aqui. E Ele deu, que é esse daqui. E nós temos uma escolinha também aqui, comunitária. Nós temos a cozinha solidária também. Ao longo dos anos, a iniciativa se tornou um importante apoio para muitas pessoas, reforçando o valor da solidariedade e da mobilização social. E aí foi crescendo, tinha um grupo maior, né, de pessoas que iam se voluntariando, tanto para vir entregar a sopa, para vir distribuir, ajudar a distribuir no sábado, quanto com os materiais, né? E hoje em dia a gente conta com uma uma cozinha também, que também tem um projeto fora, só que aí eles também aproveitam que eles ganham bastante doação, eles doam também aqui, aí o sopão está conseguindo se manter por essa doação também dessa casa. Antes da entrega de alimento, existe um gesto de cuidado e dedicação. Em meio às dificuldades, ações como essa lembra que a solidariedade também alimenta a esperança de quem mais precisa. Quero falar em nome de todos nós que recebe, né? A gente só tem a agradecer e que as pessoas que fornecem sempre não se esqueçam da gente assim que precisa aqui, Dona Raimunda que tem muita força de vontade de ajudar nós que vem buscar as crianças também. E que Deus abençoe sempre, né? Só quero que Deus nos abençoe, que nos ajude, que sempre venha muito mais para nós. Um projeto muito lindo. É nesse clima que a gente se despede de você. Obrigada por sua companhia ao longo da semana. Segunda-feira estamos de volta às 6h30. Uma boa noite e ótimo fim de semana. Tchau, tchau.